que é a terceira fase, que é o curso de homilética, pois já passamos por conhecimentos gerais e já passamos pelo curso de evangelismo. Agora estamos nos preparando para sermos pregadores, ministros da palavra de Deus. E a gente vai estudar um pouco hoje sobre ética no púlpito. Ética no púlpito. Vamos lá, vamos falar a palavra ética. Ética. Aonde? No púlpito. Do quê? Púlpito. Fala de novo aí. Púlpito. Porque eu vejo muita gente chamando púlpito. É muito púlpito que a turma fala. Então, quando você guarda essa palavra, púlpito, tá bom? Ética no púlpito. Então, ética no púlpito. Então, a expressão ética deixa bem claro que é algo que você, como diz a Bíblia, que aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Lucas, não me faz memória, é o 10 alguma coisa. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós mesmo. É o Lucas 6 e 31. Lucas 6 é? E 31. 6 e 31? É, aqui está falando assim. É na King James atualizada. Como quereis que as pessoas nos tratem, assim fazei a elas da mesma forma. Então, assim como vós quereis, a minha linguagem está dentro de mim, né, que eu li a Bíblia toda, aí fica gravado o texto daquela Bíblia que eu li, né? Tem várias linguagens, essa que ele leu não é a que eu li, a que eu li é a Almeida. Então a Almeida diz assim: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Então, você não se sente bem estar com alguém todo desmantelado falando com você, né? Do mesmo jeito é você, quando for falar com as pessoas, as pessoas devem ter ética, devem ter um bom desenvolvimento, né, corporal, uma boa dinâmica corporal. Então, nós estamos estudando a ética no púlpito, mas vamos ler aqui, pega a tua apostila aí e vamos lá. Em meio ao desenvolvimento de uma reunião, atravessa todo o corredor principal aquele que será o quê? Será o quê? O preletor do encontro. Veja bem, quer dizer aqui que você vai estar à vista de todos. Todos. Então, o pregador, a pregadora, o ministro, o expositor, ele está chamando a atenção de todos, certo? Onde você estiver, pode estar no púlpito, pode estar ao ar livre, aonde você estiver, você vai estar chamando a atenção, você vai estar radiante, ofuscante, né? Você vai estar brilhando. Então, aí vai aqui encontro, né? No caso, toda a atenção está voltada para ele, ou no caso ela, que é observado dos pés do quê? A cabeça. Dos pés à cabeça. Vou olhar teu sapato, a saia, tua calça, teu busto, tua blusa, tua camisa, teu paletó, teu óculos, teu bigode, teu ouvido, teu nariz, teus olhos, teu cheirinho. Estou olhando tudo. Por isso você tem que estar impecável. Ainda que sua roupa não seja uma roupa de gala, uma roupa esplendorosa, mas que seja uma roupa limpa, né? Para que não venha chamar a atenção do lado negativo, mas que ainda que
Alguns veem que você não tem tanta condição financeira para se expor com uma roupa mais esplendorosa, mas pelo menos viram humildade em você e simplicidade também, limpeza, né? Que é muito importante, higiene, muito importante. Então, nós que somos ministros da palavra, servos do Senhor Deus Altíssimo, não podemos estar de todo jeito ministrando a palavra, certo? Até a gente ensina aqui que é exégetico e eclesiológico. Algumas denominações não levam em consideração isso aí. E ministros andam de calçãozinho, camisetinha, ministros. E o corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. O corpo não é para ser exposto. Não é. A desculpa no Brasil é porque é um país tropical, quente. Sim. E na Palestina, e no deserto, e nos países orientais, assim eles iam andar nu, porque o sol lá é mais forte que aqui. Então não é desculpa. É a tradição do país que é sem vergonha mesmo. Entendeu? Então, cabe a nós, como sacerdote, se chegar algum homem aqui na minha casa, né? Qualquer jovem desse que chegar, eu nunca vou atender vocês de bermuda. Se eu estiver dentro de casa, porque a minha filha é testemunha, eu não uso, eu uso calça comprida até dentro de casa. Muito raro usar uma bermuda, muito raro mesmo. E se eu usar uma bermuda, ela vai ser aqui do meu joelho. E se chegar alguém, eu dou uma carreira medonha para vestir a calça comprida e botar uma camisa definitiva. Até na praia eu uso uma camisa que se chama camiseta, né? Feita a secretária, né? Branca, eu uso uma camiseta e uma bermuda no joelho, na praia. Porque o meu corpo, só quem pode ver é o médico e a minha esposa. Teu corpo também. Só o médico e a tua esposa, o teu esposo. Certo? Isso é Bíblia. Teu corpo pertence a ela e o corpo dela pertence a ti. Então, minha mãe ou meu pai, fora disso. Então, alguns não levam em consideração essa questão ética, eclesiológica e também que tem princípios espirituais, porque um sacerdote jamais se expõe diante de outra pessoa sem roupa. A Bíblia diz que Isaías andou 3 anos e meio nu, com as nádegas de fora, né? Os estudos dizem. Aí alguém pensa que foi nu assim, despido completamente, o profeta Isaías, aparecendo das nádegas. Não, é porque ele estava sem as suas vestes sacerdotais, estava só com a parte de baixo. Para você entender, é como uma mulher que usa camisola. É a roupa dela oficial? Não, é roupa de dormir. É isso? Assim estava Isaías, usando uma túnica quando ele deveria estar vestido. O que Deus queria passar é que o povo estava nu, estava despidos, estavam com as suas vergonhas expostas, e daí vai, certo? Então, o oficial, quando ele entrar na presença de Deus, ele tem que se banhar nu, se lavar bem lavado, se vestir completamente para poder entrar na presença de Deus. Então eu não posso estar cheirando mal, não posso estar com poucas vestes, eu tenho que estar bem trajado. Não é que quer dizer que eu vou ter que estar assim para receber você em casa, mas que pelo menos eu esteja coberto, né? Uma calça comprida e uma camisa decente para receber você, não expondo meu seio, minhas axilas, minhas coxas, não pode. Biblicamente, espiritualmente, isso não deve acontecer. Alguns não levam em consideração, o problema é dele, mas quem mais se aproximar de Deus vai entender que Deus é santo e que Ele quer santidade em nós também. E que a gente deve se afastar ao máximo do pecado. Quando eu exponho partes de mim, eu posso causar 2 impressões. Uma de desejo e a outra de crítica. É verdade ou não é? Ele é magro. Oxe, olha as axilas dele, todo cabeludo. Olha as
lado, pode partir de alguém de fora. Então, você pode despertar crítica ou desejos. Isso caracteriza-se pecado, porque eu estou fazendo as pessoas pecar. Então, eu tenho que evitar também isso aí. Tá? Isso muitos não consideram, mas eu levo em consideração. Quando eu estudei, com meu professor, me lembro que meu professor ele era muito temente a Deus, um homem de Deus, o professor Samuel, e ele disse, tal, ele sempre me exortou a que eu respeitasse essas questões espirituais que muitos não dão mais valor, porque Deus se agrada. Deus se agrada. Então, ministros, cristãos, homem, está com os peitos de fora, todo não pode. Você é diferente do mundo, certo? Tem que demonstrar que você é diferente. O mundo não tem compromisso com Deus, não. Nós temos. Então devemos honrar Deus nesse sentido. Então, ó, ele vai te observar dos pés à cabeça, seu corpo, perdão, seu comportamento, vamos observar seu comportamento. Você tem que ter muito cuidado. Às vezes tem gente que se converte e não deixa de mudar o comportamento, né? Às vezes ainda fica com o mesmo andar, né? Mesma coisa, se organizar. Às vezes ainda tem as mesmas linguagens, né? Do mundo antigo. E isso tem que mudar. Isso tem que ser jogado fora. Não é Deus que vai tirar, é você que tem que jogar fora, porque Ele mudou em você. Então, os comportamentos, imagem e exemplo são atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Como eu posso pregar que você deve estar com o cabelo cortado, bem trajado, se eu estou com o meu cabelo grande e barbudo? Entendeu? Então a pregação tem a ver com a sua vida também, porque quem prega tem que viver. Aí vem atributos influentes na transmissão da mensagem como um todo. Devemos considerar que quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, maior será sua resistência ao conteúdo da mensagem. Então, quando há uma indisposição, né? quando existe uma indisposição do ouvinte para com o mensageiro, ou seja, quem está ouvindo não dá muita atenção, maior será sua resistência ao conteúdo da mensagem. Então, quando alguém não vai com a tua cara, é tendência também não aceitar o que você vai pregar. Quando alguém não aceita o teu comportamento, é tendência também você dizer, não acredito. Isso ela não acredita, mas ela fica neutra. Não demonstra a reação agradável em relação ao que você está trazendo. Vai ter uma resistência maior por causa do seu comportamento, da sua forma de se comportar, de agir, né? Então, devemos ter esse cuidado. Se eu preguei sobre fé, eu tenho que demonstrar fé primeiro. Entende? Tudo que eu quero que as pessoas creiam, eu já tenho que ter crido. Então, ó, agradar a todos é uma missão muito difícil, se não impossível, mas o compromisso com a transmissão de uma mensagem importante requer o quê? Aproximação maior do ouvinte. Certo? Não existe uma forma correta de se apresentar, mas tem que haver um acordo com o local, né? O local e a ocasião. Imagina você vai pregar numa cerimônia fúnebre, no cemitério, e você veste uma roupa toda colorida, todo caminho fora, todo roupa de flor, um negócio todo. Só porque tem cabeça, porque é crente e é assim, não. O ambiente é um ambiente social, calmo, simples.
devemos nos comparar àquilo ali, àquele momento. Então, você deve se comportar de acordo com o local, certo? Não quer dizer que se você for pregar, está pregando num tempo em que é carnaval, não no carnaval, mas em que é carnaval, você vai ter que estar todo, não, isso não altera a sua santidade, seu modo de se comportar. Agora, no caso aqui, local e ocasião, nos homens, o uso do terno e gravata é adequado a quase todos os locais, entendeu? O uso de terno e gravata é adequado a quase todos os locais. Entendi quase todos, porque pregar na praia com terno, paletó e gravata não vai dar muito. O negócio vai ser bem quente, né? Não requer essa exigência. Quase todos os locais e ocasiões. É necessário analisar com atenção o seguinte: como são os membros da igreja que visita? Tem que fazer uma espia. Vou pregar em tal igreja. Como é o povo lá? Por quê? Dependendo do povo lá naquela igreja onde você vai pregar, você tem que entender uma coisa, que é a cultura daquele povo, a cultura daquela igreja. Ainda que esteja errado, segundo o seu parecer, segundo a palavra, você não pode intervir diretamente, não, porque é a cultura deles, é o jeito deles, e não vai ser você que vai tirar de uma hora para outra. Devemos o quê? Respeitar. Sim. Eu vou numa igreja onde eles me convidam para pregar. E nessa igreja eles usam calção, camisa, cruzeiro e tal. Aí, como só disse que a gente tem que se adequar, que a gente vai lá e a gente não vai, querer mudar muito deles. A gente não vai lá querer mudar por cima deles diretamente. Certo. Aí, tá todo mundo lá, mas eu vou ter que ir de terno e gravata. Exemplo. Aí eu vou ter que seguir exemplo para aquelas pessoas que usam calção e Isso. Porque você vai estar falando calado com a sua roupa. Entende? Então, vai estar falando sem precisar falar, com sua vida, com seu testemunho, com suas vestes. Entende? Então, quais são as características da igreja que visita? Quais são as características da denominação? As características dela. Precisa analisar. Ver o que eles pregam, como eles vivem, né? Como é as características deles, que é para poder a gente não entrar na hora errada. Na hora errada, porque para tudo tem um tempo. Jesus estava certo, mas também Jesus estava certo, sem pecado, mas assumiu toda a culpa, calado. É isso? Ó, qual é o horário de início, término do culto? É bom saber. O horário de início e de término do culto. Porque pode ser uma igreja zelosa no horário, você vai ter que respeitar. Entende? Em que bairro se localiza? Importante ver. Uma coisa é você pregar lá no córrego da Bíblia. Não muda as nossas características e o nosso padrão de se vestir. Mas outra coisa é você pregar na Avenida Boa Viagem. Vai ser outros tipos de pessoas, outro tipo de linguagem, e você vai ter que se adequar ao local que você vai. Por isso que eu sempre digo: sejam zelosos, cuidadosos, procure dar o melhor de si aqui, porque dando o melhor de si aqui, Deus te leva para lá. Entende?
Então não podemos relaxar, mas aqui o povo não entende mesmo. Mas você tem que, se não entende, você explica. Você não sabe? Estamos aqui para explicar. Quando você fizer correto aqui, aí Deus te leva porque sabe que você está preparado para levar lá. Entende? Aí ele fala assim: em que bairro se localiza? Agora observe esses aspectos errados que devem ser o quê? Considerados pelo pregador. Deu para entender a primeira parte, viu? Para entender a primeira parte? Vamos lá para a segunda parte. Postura ereta. Não se deite sobre o púlpito, nem se acorcunde. Vamos lá? Vamos lá. Era para eu ter vindo para cá, então vamos lá. Você está aqui no púlpito, no altar, no altar. Agora você vai chegar no púlpito, você vai estar pregando. Presta bem atenção. Você vai chegar no púlpito e vai estar pregando. Não é certo você se deitar sobre o púlpito. Tem pregador que faz isso, né? Imagina se isso cai embaixo. Ele está solto daqui, ele deita, vai correr tudo. Imagina se o silicone daqui desloca. E eu me lembro, eu era novo convertido, eu estava numa vigília, e o cara lá que achou que estava cheio de poder, ele se achou tão cheio de poder que ele deu um grito lá e parecia que ele estava no cara dele, que eu vejo isso na cara dele. Queimou, já o bufo no chão, quebrou, rapaz. Aí já vai vir doutrina, punha o carro, punha a areia, o negócio que estava lá, deu um pulo. Quer dizer, fez coisa feia. Entendeu? Então, temos que ter cuidado. Então, não se pode se curvar sobre o púlpito, não se pode deitar sobre o púlpito, certo? Não pode, certo? No púlpito você tem que estar com a postura o quê? Ereta. Certo? Então, postura ereta. Não se pode, mas adiante diz o quê? Não se aprofunda. Entendeu? Parecendo mais Nostradamus. Aí, está no púlpito. Postura ereta. E se for uma pessoa profunda? Hã? E se for uma pessoa profunda? Existem exceções. Certo? Então, postura ereta. Certo? Às vezes, deixa eu dizer agora uma coisa para vocês. Vocês são alunos hoje de homilética. Vocês são alunos de homilética hoje. Tenta ver o que eu vou falar, viu? Esta disciplina, ela pode lhe ajudar e pode lhe prejudicar. Como assim, pastor? Tem pessoas que fazem homilética e ficam, depois que aprenderam, ficam olhando o defeito dos outros. Isso é horrível. Você vai perder muito. Vai perder muito. Porque você não está aprendendo para criticar os outros. Você está aprendendo para ser melhor para Deus, certo? E se tiver a oportunidade de corrigir alguém com educação e sabedoria, não para estar criticando. Então, nem todo pregador é perfeito em homilética quando está pregando. Alguns deles saem, às vezes, da homilética um pouco. Por exemplo, a homilética, ela não permite que você faça o que eu faço muitas vezes pregando. Vocês veem como é que eu trabalho? A homilética, ela não permite, ela não ensina isso.
ensina, porque isso aí também não é uma questão minha, é uma questão de eu trabalhar a forma de entregar a palavra de Deus de maneira tal que eu chame a atenção das pessoas para o que eu estou entregando, não é para mim, mas para o que eu estou entregando, estão entendendo? Então, tem horas que, por exemplo, quando eu falei sobre os castiçais, que o Senhor passeia entre os 7 castiçais, Apocalipse 1:13. Então, eu explico tanto a palavra, procuro deixar as pessoas bem informadas acerca do que eu estou pregando, que às vezes eu faço questão de viver o momento, me entregar para Deus no momento e vou lá e faço como Jesus está dizendo na palavra. Não está aparecendo, mas essa é a exegese do texto, que é Apocalipse 1:13. Aí ele diz que passeia entre os 7 castiçais, que é as 7 igrejas, as 7 estrelas, que são os anjos daquelas igrejas, e os 7 espíritos, e ele está presente. E aí, o que é que Deus está dizendo ali? Ele está dizendo que ele está presente toda vez que tem um culto na igreja. Ele está andando entre nós, e muitos não estão vendo. Aleluia. E ele andando, e você está olhando até para o pregador, e ele está tocando em você, está curando você, está vendo seu coração. Glória a Deus. E aí vai. Então, Deus me deu essa sabedoria, e muitas vezes eu ajo de maneira tal que eu chamo a atenção do ouvinte para mim, para que ele possa receber com mais ênfase e incisão aquilo que Deus colocou no meu coração. E outra coisa é você estar pregando e dizer: mas tem que crer, porque Jesus ele passeia de 7 castiçais, ele está presente. Não teve efeito nenhum. Talvez alguém entendeu, ouviu, mas talvez entendeu, mas de 100 talvez 1 ou 2 entendeu, porque lê a Bíblia, e o povo de Deus nem sempre lê a Bíblia. Então eu tenho que ser bem categórico, eu tenho que ser bem incisivo, eu tenho que ser bem claro, evidente, para que as pessoas que estão me ouvindo possam entender tudo completamente, sem precisar de sair daqui com nenhuma dúvida. Como está escrito em Mateus 13:19, o texto sagrado diz que se alguém ouvindo a palavra do reino e não entender, vem o maligno e arrebata aquilo que lhe foi semeado. Então, quando você tem algo de Deus, você tem que entregar da melhor maneira possível. Você é o instrumento que está entregando. Então, já entenderam sua postura do púlpito. Qual é a postura do púlpito? Tá certo? Tá certo? Não. Tá certo? Tá certo? Não. Tá certo? Sim. Muito bem. Postura ereta. Então, cuidado com a aparência. O uso de óculos escuro em recinto fechado. Temos que ter cuidado. Uso de óculos escuros em recinto fechado. Então vamos lá. Imagina você vir para a igreja com óculos escuros. A gente sabe que tem aquela foto resina, né? Que com o calor, né, ela escurece, é isso? Acontece. Não fica tão escuro também. Mas estava vendo um camarada pregando lá na feira onde estava certa vez. Ele sentado lá, no meio dele lá, de óculos escuros. E aí passou alguém e disse assim: o irmão dele está doidão. Se o irmão não tirou aqui, o irmão de óculos escuro, ele está precisando estar na praia, fazendo os outros pecar, por causa do comportamento, da exposição errada do seu ser. Então temos que ter ética, sabedoria para nos comportar onde nós estivermos. Sim. E quando o pregador tem algum problema na lição e alguém passa e faz um comentário desse, ele ainda vai estar fazendo a outra pessoa pecar, porque ele também tem um problema na lição. Não, porque ali há 2 pecados. No caso dele, quando ele faz isso propositalmente, quando não tem sabedoria, ele está pecando e fazendo os outros pecar, porque ele sabe que não deve ser daquele jeito ali.
mas ele está. Certo? Então, por que o pecado? Ele está fazendo mal a Deus, mal a ele? Não, mas ele está se escandalizando. E escândalo é pecado, porque eu estou fazendo os outros pecados, por minha causa. Entende? Então a gente perde com isso. Não tem a ver com salvação, mas a gente perde muito com isso. Então, precisamos ter esse cuidado de não estar usando eu mesmo. Eu acho bonito óculos no raio. Acho bonito. Né? Tem óculos que senta bem e tal. Mas eu evito usar, porque na maioria das vezes eu evangelizo, onde passo, onde estou, converso, e eu com óculos raio, alguém não me vai ter assim, eu vejo, eu me sinto bem. É feito eu usar tênis. Eu uso tênis agora, fico todo perdido, não tive tanto costume. Vai saindo. Mas, irmão, quando você se aproxima de Deus, não tem camisa de futebol, não tem colar, não tem brinco, não tem maquiagem, não tem batom, não vai ficar feiosa não. Tu vai usar uma maquiagem mais simples, um batom mais calminho se for o caso, tu pode até usar um brinco, mas isso aí tu vai usar, quase deixando de usar. Porque o Espírito Santo, ele tira, irmão, eu nunca vi alguém cheio mesmo do Espírito Santo para se preocupar com essas coisas. E não deixa de ser bonito. Porque olhe para as mulheres da novela de... Como é? Reis. Reis, né? Não é Reis? Tem Reis, Rei Davi, né? Você vê aquelas mulheres. Elas têm uma maquiagem nelas, mas elas são lindas. Mas não tem excesso de maquiagem nelas. A maquiagem, até porque a maquiagem delas é uma maquiagem que não pode parecer que é uma maquiagem, para parecer que elas são elas mesmas. Porque o tempo não tinha tanto essas coisas, né? Mas você vê que elas são bonitas naturalmente. E a maioria das mulheres é assim. O que deve fazer é cuidar do seu cabelo, né? E, de modo geral, elas sempre fazem e exceder o cuidado. Mas, voltando ao assunto aqui, a gente vê que o cuidado com a aparência é muito importante. Cuidado com a aparência, o uso de óculos escuros em recintos fechados. Não precisa usar, a não ser que você só tenha um óculos, seja de grau, e ele seja um pouco escuro. No ambiente também vai ficar mais escuro ainda, mas tudo bem, Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Mas puder evitar, se for voluntário, não use, tá bom? Aí, ó, vê bem. Agora vamos lá. Eu quero explicar também para vocês o modo de vocês sentarem no púlpito. O modo de vocês sentarem no quê? Púlpito. Muito bem, estou falando bonito. Então, qual é a maneira de se sentar no púlpito? Maneira de se sentar no púlpito, vamos lá. Assim. Ereto também. Pode ficar assim. Quem pode ficar assim? E nem assim. Nem pode ficar assim. Como é que se cruza a perna no púlpito? Certo ou errado? É errado. Está errado? Sim. Vocês têm certeza que é errado? Tá errado. Tá errado. É errado. Tá vendo? É errado. Está errado. Antiético. Você no púlpito cruzar a perna desse jeito. Muitos fazem isso para apoiar a Bíblia aqui, mas está errado. Não pode, porque é o meu sapato, como é que está? Quem está do lado? Vou causar constrangimento. Sem querer, vou lá, faço isso pela perna do cara. E também toma mais espaço. Quer cruzar a perna? O máximo é esse aqui. Tem problema? Pela postura, fica mais fechado. Ereto e certo? Ereto e esta é a forma de se portar no púlpito, se sentar no púlpito, tá bom? E quanto mais ereto, para o seu pé não ficar muito, e ó, tranquilo, certo?
Pode colocar a Bíblia do lado, outro na mãozinha aqui. Assim. Tranquilo. Tá bom? Certo? Então, já sabem sentar, não é isso? Mulheres tem que estar com uma saia um pouco longa, né? Porque as mulheres têm mania de cruzar a perna, não é isso? É comum as mulheres cruzar a perna. No povo, pode acontecer. Tem ministério, tem mulher? Certo. Então ela pode cruzar a perna. Mas se ela tiver uma saia curta, vai mostrar a parte da perna, vai ficar feio o negócio. Tem que estar aqui para ela poder cruzar as pernas. Se não estiver aqui, ela vai atrair a atenção de todos que estão na frente dela. Certo? Então, ela tem que ter uma boa postura também com as suas vestes e com quando sentar no púlpito. Bom? Então, tem que ter cuidado. Então, ainda que a cadeira seja muito confortável, não caia na tentação de si, ó. Não caia. Vai ficar feio para você. Vai ficar feio. Então, postura, sentar no púlpito é essa. Vocês entraram. Aconteceu um atraso e você chegou na hora que está lendo a palavra devocional. Por exemplo, está lendo a palavra devocional. Então você não deve apertar a mão de ninguém nem falar com ninguém. Você deve abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Certo? Acompanhar a leitura. Depois da oração, você pode apertar a mão de quem você quiser e procurar o seu lugar, algum lugar para ficar, até que seja chamado por uma autoridade do altar. Mesmo sendo convidado para uma igreja para pregar, nunca se direciona ao público. Procure os últimos lugares da igreja e se curve para falar com o Senhor, até que todos venham lhe exaltar no tempo certo. Porque Jesus ensinou sobre os primeiros assentos, está no Evangelho. Nunca se assente nos primeiros assentos, para que ninguém diga assim, por favor, aí já pertence a isso pode ir lá para trás. Assente-se nos últimos, para que diante de todos vocês sejam honrados quando disserem assim, seu assento não é aí, é aqui. Entende? Então, postura no púlpito, técnica do pregador, é isso que nós estamos estudando hoje no curso de homilética. Então, temos que ter este zelo, este cuidado, esta vigilância acerca do púlpito. Chegou na sua igreja, você é um ministro, é uma ministra, ou um membro, você chegou, você é conhecedor da palavra. Então, houve um atraso, chegou na hora que está lendo a palavra de Deus, a palavra oficial. Está lendo a palavra oficial. Você chegou, ó, atrasado, chegou na hora da leitura da palavra, veio do trabalho, veio do lugar, chegou na hora da leitura da palavra. Então está lendo a palavra. Quando você entrar pela porta da igreja, você já para lá mesmo, já vai abrir na Bíblia para ler, acompanhar a leitura. Quando a leitura for findada e for feita a oração e o pregador autorizar que todos venham se sentar nos seus lugares, você que chegou atrasado não pode se ajoelhar para orar. Não pode. Por que não pode? Porque Deus está falando. Porque o quê? Deus está falando. Vocês têm certeza disso? Sim. Muito bem. Não pode se falar dois ao mesmo tempo. Se Deus está falando, tu vai se ajoelhar para falar como? Não pode. Se Deus já está falando, senta para ouvir e falar.
Então, não se ora quando a palavra está sendo ministrada. Ainda que você diga assim, eu vou ouvir a palavra de joelho, mas se você é um ministro, para quem conhece a palavra, vai achar que você está saindo fora da ética, do conhecimento eclesiológico que o ministro deve ter. Então, o irmão está orando ali, Deus está falando aqui. Então, para evitar que alguém pegue, se levante, sente-se para ouvir a palavra, olhando na face de Deus. Entende? Então, não se ora quando Deus está falando. Chegou, alguém está dando uma saudação, uma palavra, está ali. Você aguarda ele terminar. Quando ele terminar, você se ajoelha, porque ele está trazendo algo de Deus ali. Então, no louvor, você pode se ajoelhar, chegou, pode se ajoelhar, tudo bem. Na adoração, porque a adoração tem várias formas, várias maneiras. Então, tem que ter esse cuidado, essa ética, esse zelo, tá bom? Para que você possa ser um exemplo para outras pessoas, tá bom? Eu vejo muito isso nas igrejas, em alguns lugares que eu vou, às vezes acontece aqui. Então, eu ensino para que vocês façam o correto. No curso de evangelismo, diz respeito a isso que eu estou falando, tem um ponto. Quem não estava no curso de evangelismo, tem pessoas que vai para um culto evangelístico e no meio da rua, na beira da rua, num centro comercial, em algum lugar, aí a pessoa vai lá e se ajoelha lá, se ajoelha e fica lá orando na rua. Não deve fazer assim. Você está em batalha, numa guerra. Alguém com raiva pode até pegar matar você ali. Então, em cultos públicos, a gente não deve nem se ajoelhar e nem fechar os olhos. Principalmente quem é obreiro. A igreja, por não ter um conhecimento amplo, pode até fechar os olhos, mas você não fecha, você é obreiro. Então, o obreiro não deve fechar os olhos quando se ora na igreja. Isso é ética eclesiológica. Então, você não pode fechar os olhos. No lugar de obreiro orar em casa, no altar dele, aqui ele vem só representar. Está orando? Está. Mas diferente dos outros, ele está com os olhos abertos, ele está atento a tudo. Então, você tem que entender isso. Quando chegar no culto público, esteja atento, vigilante. Não fique de joelho e nem feche os olhos. Tem um vídeo no meu canal que mostra um pastor malhando pau no pecado na rodoviária. Uma roda de gente imensa escutando ele falar. Depois ele foi orar e fechou os olhos. Surgiu um camarada, nem a câmera pegou ele. O cara viu uma velocidade tão grande, ele estava correndo de pau já. Quando o pastor fechou os olhos e baixou a cabeça assim, ele passou no meio da multidão assim, no círculo, e deu na cabeça do pastor. Está lá na minha parte. Deu na cabeça do pastor e a turma disse: pega ele! Nem a câmera pega ele, mas só vê o vulto. Quando viu, foi o pastor, ó, sempre socorrido, o sangue me descendo assim. Ele estava no meio de serpentes, foi fechar os olhos, foi mordido. Não se fecha os olhos, tem que estar atento. Atento. Bom? Então, não se ajoelha e nem fecha os olhos, principalmente na rua. Pode ser que você esteja em outra pregação, se for uma casa, um local que você possa entrar e tem um altar lá dentro, tudo bem. Mas exposto na rua, não. E quando se chamar para uma oração, a igreja pode viajar, fechando os olhos, falar com o Senhor. Mas você, obreiro, tem que estar cuidando da igreja, porque a igreja está entrando na presença de Deus e você está guardando ela na terra. Você guarda das ovelhas. Então deixa ela adorar e você está adorando, guardando ela. Nossa adoração é diferente. Então, guardando ela. Tá bom, pessoal? Está dando para entender? Amém. Muito bem. É tendo público, estamos estudando. Então, não se pode fechar os olhos. Também, quando se vai orar por uma pessoa que se converteu, não se pode fechar os olhos. Eu vejo muitas pessoas fecharem os olhos.
Você pode até querer aparecer que está com os olhos fechados, mas ó, só assim, ó. Mas está vendo tudo, ó, digamos. Mas melhor é que você peça para que a pessoa, por gentileza, você pode fechar os olhos, colocar a mão no coração e ora por essa pessoa. Que eu já orei por muitas pessoas que não fecharam os olhos, ficaram o tempo todo com os olhos abertos. E você, imagina, com os olhos fechados e a pessoa com os olhos abertos, que deveria ser liberto. Então, para não acontecer esse acidente de percurso espiritual, você fica com seus olhos abertos, até porque a pessoa ainda pode se manifestar com o demônio e estourar sua cara com o murro. Você pode até morrer, porque não vigiou, não soube administrar o poder de Deus na sua vida. Então, vai orar para uma pessoa que se converteu. Por gentileza, em nome de Jesus Cristo, você poderia fechar os olhos e colocar a mão no coração para que ele possa ministrar uma oração por você, a igreja também, se você estiver na igreja. Aí ele vai fechar os olhos ou não, mas você vai com o seu aberto, para que você não venha ser surpreendido. Tá bom? Então, tendo esse cuidado, nós vamos ser bons obreiros para a glória de Deus. Tem muita coisa. Ô pastor, Sim. agora essa atitude ela pode ser mais primordial fora da igreja ou dentro também? Quase tudo, De você orar para alguém que está acabando de se converter em qualquer lugar, em qualquer lugar? dentro ou fora. Não há, sem exceção. Porque a pessoa, ela aceitou Jesus, você não sabe o que tem dentro dela. Então, pode ser que ela se manifeste. E tem demônio que vem com a força terrível. Terrível. Não é fácil, não. Tem demônio que, olhe, só Deus sabe. Quem já passou sabe muito bem. É difícil. Então, a gente tem que estar preparado. Pelo menos um jejum, um só por mês, para que você possa se preparar em prol dessas causas demoníacas, que é a pior para o crente é essa. Eu sei que é o nome de Jesus, que é Jesus que, mas a gente tem que estar também preparado. Quer falar? Uma vez na campanha evangelizadora, a gente ia passando na rua, uma certa mulher pega a pessoa que podia orar. E uma pessoa dentro da casa dela, ela disse que desde manhã que estava esperando alguém passar, acho que uma evangelizadora, para ela parar na campanha, aí lá orar pela filha dela, que fazia aproximadamente 15 dias que não tomava banho e nem se alimentava. E ali eu disse, pois não, senhor. Entrei, ela levou a gente para o parque da moça linda, cabelão. E a gente começou a orar ao Espírito Santo. Houve 3 louvores de sangue antes de orar. Comecei a orar, o demônio veio para perto de mim, bem de frente de mim. Ele louvava do mesmo jeito, irmão. Do mesmo jeito que eu louvava, ele louvava, porque ele só tinha uma coisa, que ele não olhava para dentro do meu olhos. E quando eu comecei a louvar, eu vendo ele louvando, eu louvando, eu ia para frente dele, ele saindo, eu louvando, e eu me arrodeando. Aí quando eu peguei mesmo, pelo sangue, é aquilo deu um pipoco no pé. Aí durinha a moça, né? E a moça botou, a mãe botou para tomar banho, a gente terminou de orar. É bênção. Vamos lá? Modele a voz. Ela deve ser de o quê? De acordo com o ambiente. Meu irmão. Eu tenho visto, eu digo assim, meu Deus do céu. Meu professor, ele falava muito sobre isso. Ele dizia, tal, nem Deus é bom, e nem a gente também. Porque você imagina, aqui, nesse espaço daqui, eu prego sem microfone tranquilo. Até a câmera capta bem quando eu estou pregando. A câmera, lá embaixo, ela capta bem a minha voz. Agora imagina, o microfone aqui, o som ali, a modulação ali, a equalização em alta. E aí você pega uma daquelas pessoas que já tem um timbre alto de voz, um tom alto de voz,
E ainda pega daquele que ele gosta de fazer. Aí o desinformado diz, é muito poder. Onde isso é poder? Porque se é tanto poder assim, eu vou dar um passeio com ele lá na restauração. No HB Nova Magalhães, que tem muita gente lá precisando de poder para se levantar da cama. Então, não se deixe levar pela emoção de acreditar que uma pessoa que grita muito, ou que gritos, vai trazer poder. Não vai. Vai trazer depois dor de ouvido. Entendeu? Sem contar que você talvez não tenha nem entender, compreender o que ele está falando. Então, module a voz, ela deve ser de acordo com o ambiente. Para que eu gritar aqui? Dá para todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir. Então, precisamos ter essa ética de saber lidar com o timbre de voz, com o tom de voz, para que a gente não venha, de alguma maneira, perder a oportunidade de implantar bem a semente do Senhor. Certo? Então, nada de estar gritando. A homilética ensina que você deve começar de maneira tal que você possa terminar. Por quê? Se você começa gritando, é tendência você terminar falando. Não tem garganta que aguenta. É melhor começar falando. E não pode terminar gritando, mas sim modulando a sua voz. Modular quer dizer como se fosse um equalizador. Para toda palavra há um tom de voz. Para toda palavra há um tom de voz. Então, às vezes o pregador manda você dar glória sem ter ministrado a palavra. Ou manda você dar glória sem você ter sentido. Estou pregando a palavra. E o Senhor vai passando ali em Jericó. E o cego grita. O cego grita. E aí, como é que eu falo? O cego grita, Jesus tem misericórdia de mim. Está certo? Não. Está certo? Não. Valorize o que você tem. E Jesus vai passando. E de repente o cego pergunta: quem é que está passando? E alguém diz: é Jesus de Nazaré. Ele diz: Jesus de Nazaré? Não! É Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Eu vou valorizar o que eu tenho em mãos. É hora de gritar. É hora de gritar. Tem misericórdia de mim! E ele grita. E eu posso aumentar a voz se eu quiser, porque o texto me dá ênfase para isso. Ele gritou espantosamente. E aí, e ele grita, o cego gritou, e o Senhor ouviu o seu clamor. E a glória a Deus. Está até escrito em Jeremias 3:13, clama a mim. Então, neste momento o Senhor vai e manda que traga nesse momento o Senhor para e manda que traga o cego a ele. E alguém vai lá e diz: cego, levanta, ele te chama. E o cego lança de si o quê? Capa. Capa. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês: nunca tire o paletó do púlpito. Nunca tire o paletó
sua vestimenta sacerdotal. Se entrou com ele, tem que sair com ele. Eu já fiz isso no passado, quando eu tinha conhecimento. Então não tive. Porque parece mais um. É como se você estivesse no clube, se despindo. Então, não tive. Bom, então, e o cego vai e lança a capa. E levam ele até ao Senhor. E o Senhor pergunta-lhe: o que queres que eu te faça? Aí você aproveita essas palavras. É uma boa palavra para você saber valorizar ela. E nesta noite o Senhor está perguntando para você também, assim como Ele perguntou àquele cego: que queres que eu te faça? Nesta noite, o mesmo Senhor que ali estava, hoje Ele está aqui em espírito. E essa pergunta, segundo a palavra de Deus, está sendo direcionada a você. O que quer que eu te faça? Diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Valorize o que está com você. Valorize. Aí, não dá para dormir desse jeito, dá? Dá não. Não tem que ficar ali assim, ele desperta logo, ele desperta. E desperta com um bom argumento. Jesus está perguntando: o que é que eu te faço? Ele vai dizer também, ele vai pensar logo: quero aqui, pensa logo nas broncas que está. Então, temos que ter esse cuidado. Tá bom? Então, o timbre de voz module, né? Aí devemos ter, no caso, module a voz. Ela deve ser de acordo com o ambiente. O convencimento não é pelo Grito. Tem gente que acha que vai convencer alguém gritando. Eu nunca vi ninguém ensinar gritando. Você já viu no lugar? Ensinar gritando. E toda vez que a gente está aqui, está ensinando. Uma coisa é eu exortar, chamar a atenção e aproveitar algo que é para realmente ser incisivo de maneira mais elevada. E outra coisa é eu começar já gritando. Então, não posso. Tenho que valorizar aquilo que Deus me deu, que é a sua palavra. O convencimento não é pelo grito, mas pelo quê? Consistência e convicção do conteúdo do grito. Ó, eu ensino para as pessoas que estão comigo. Por favor, nunca faça o convite diretamente, voltando para a pessoa. A gente estava numa possibilidade recentemente, e depois que o pregador findou a igreja lotada, aí vem aquela pergunta: quem não é evangélico aqui? Não interessa a você. Não interessa. É bom você saber se tem ou não. Na apresentação você vai saber. Ou se você não viu na apresentação, você pode chamar alguém e dizer assim: não é evangélico, perguntar para alguém do lado. Só para saber, para você poder saber balancear a palavra. E nunca constranger as pessoas fazendo isso. Porque tem muitas pessoas que não vêm aqui por causa desses pregadores. Que constrangem as pessoas. Numa festa, imagina, você vem aqui, aí muitos não se apresentaram. Quando ele disse assim: tem alguém me evangélico aqui? Levanta a mão. Eu já fico passado já, eu já fico passado já, eu já fico constrangido já, pensando na pessoa. Que aquela multidão de gente, aí o pregador vai dizer: mas o quê? Vem para cá, para a gente fazer uma oração para você aqui. Pô, meu irmão, não precisa disso não. Agora, igreja, tem pessoas aqui que não são evangélicas, eu não vou chamar aqui na frente não, mas a gente vai ficar de pé agora e vai orar por elas. Vai pegar ou não vai? A oração. Eles não estão ali? Se tiver demônio, cai, o que tiver de ser vai acontecer. E depois da oração, você faz a convite. E depois dessa oração, depois dessa ministração, depois do que você ouviu, depois do toque do Senhor no teu coração, tem alguém nesta noite que quer assumir um compromisso com Cristo nesse lugar? Tem alguém que quer mudar de vida? Tem alguém que quer ser abençoado completamente na terra? Tem alguém que quer tomar posse da sua herança no céu? Tem alguém? Aqui tem alguém. Tem alguém. Deus já me mostrou que tem alguém. Claro, você sabe que tem pessoas não evangélicas ali. Aqui tem. Está aqui a pessoa que Deus ama. Está aqui a pessoa que Deus trouxe até aqui. Está aqui
baixinho, porque a pessoa fica envergonhada, não tem coragem de se levantar, o inimigo muitas vezes ataca, mas quando você toca, você quebra correntes, libera ele e chama ele, ele toma coragem, faz uma forcinha, você levanta ele, fez João levantou o coxo lá, quando ia subindo na porta da Formosa, levanta ele e traz ele, se converteu, por causa também da sua força. Então precisa também da boa apresentação do ministro e precisa também que a igreja seja sábia para que uma mulher se dirija às mulheres e um homem se dirija aos homens e o jovem se dirija aos jovens. A igreja tem que estar preparada. Eu ensino aqui assim, mas eu vou dizer, é muito difícil, porque aqui eu ensino às vezes, aqui tem falta. Às vezes eu fico a desejar aqui. Quem não falha nesse ponto é minha esposa. Onde ela tem fé, se ela vê que é alguém que não é evangélico, ela vai lá. Ela aprendeu isso aí, guardou. Mas a igreja nem sempre acha assim. São poucos. E tem gente que diz assim, eu tenho vergonha. Deus te salvou, te trouxe para a casa dele, tem te abençoado, te dado livramento, te mantido vivo. E tu não pode ir ali convidar uma pessoa que já está preparada de certa forma, que já teve louvor, já teve oração, já teve a palavra, está tendo a conclusão, está tendo o convite, só falta dizer que é ir lá na frente, que a pessoa não vai. Menino! Então, temos que dar mais. Certo? Então, cuidado, module a voz, ela deve ser de acordo com o ambiente. O convencimento não é pelo grito, mas pela consistência e convicção do conteúdo. Fala, Se para estiver pregando e alguém no meio da igreja ficou com dúvida, essa pessoa poderia levantar a mão para fazer pergunta no meio da pregação? no meio da pregação, veja bem, essa pessoa vai ser ética. Por quê? Essa dúvida ela pode tirar no final. Em culto de doutrina, que a gente chama de doutrina, mas no caso é um culto de instrução, um culto de estudo bíblico, ensino da palavra, né? A gente chama, a Assembleia chama culto de doutrina. Então, num culto como esse, quando estou pregando, eu libero as pessoas para levantar o dedinho e fazer perguntas. Então, eu estudo, preparo o tempo e permito as pessoas que estão na igreja fazerem perguntas. Mas não é assim em outros lugares. E nesse caso, da pessoa ter uma dúvida, como não é um culto de doutrina, é um culto de pregação, para você não desconcentrar e não parar, você deixa, no final você chama o pregador, por favor, poderia só dar uma palavrinha com o senhor, com a senhora? Porque eu tive dúvida daquilo que o senhor falou, o senhor poderia me explicar melhor? Aquilo que eu não entendi bem, eu fiquei pensando, assim, o senhor poderia tirar essa dúvida? Se ele for uma pessoa educada, sabe, ele vai tirar essa dúvida. Mas também se prepare, ele pode até reagir de maneira negativa. Né? Então, tem que ser educado. Tá bom, pessoal? Então, não é pelo grito, tá bom? Então, o que acontece? Não precisa o pregador estar. Ei, vem, rapaz. Venha, levanta ele na frente. Venha. Não, irmão, quando você prega a palavra, junto com oração, audição, né? Quando você prega a palavra bem explicada, às vezes, antes de você terminar de pregar, você já está saindo para frente. Às vezes, antes do culto terminar, a pessoa já está se entregando. Entende? Então, o que vai fazer a diferença é o conteúdo, é a palavra que você está ministrando, bem apresentada, bem aplicada. Isso aí vai levantar e vai trazer a pessoa até Jesus. Quem faz tudo é a palavra, não é a gente. É a palavra. Tem uma menininha de mini saia, dá a palavra. Porque se você mandar tirar ela trocar a mini saia, troca a mini saia, vem passar a comprida, ela vai vir com raiva e pode até sair da igreja. Mas se você usa a palavra, quem está falando é Deus. Depois que Deus falar, alguém pode até chegar e dizer, está vendo, você viu o que Deus falou. Ele quer melhor, ele quer assim, pode acontecer. Mas é a palavra que faz a diferença. Está roubando? A palavra que vai fazer. Está fumando? É a palavra. As doenças que existem dentro da igreja
Só quem cura é a palavra. Então, o pastor pode até dizer para o novo convertido: tira o cordão do pescoço. Ele vai tirar do pescoço, mas não tira do coração. Entende? Quando é por força, está lá dentro ainda. O bom é quando a própria pessoa tira depois de ouvir a palavra. Aí tirou do corpo e tirou do coração, porque a palavra já tirou primeiro do coração, aí perde o gosto. Aí, beleza. Então, para tudo tem a palavra. Eu gosto de jogar cartinha, um dominó, joguinho de futebol com os ímpios, tá? A palavra. Se a palavra não tirar, ninguém mais tira. Isso tem que vir lá de dentro. Por força, não sai. Não sai. Porque o Senhor disse que não é por força nem é pelo meu espírito. Pode não, andando com a família? Jogar um dominó com a família? Não é bom. Todo tipo de jogo aplica o espírito chamado malandrinho e Zé Pilintra. Ele começa brincando, mas quando você se sentir bom mesmo brincando, você pode ser tentado a jogar apostando. É como, por exemplo, eu sempre digo que o futebol, vai lá e vê a origem do futebol, pelo amor de Deus. Como foi que surgiu o futebol? Eu descobri isso quando eu não era evangélico, eu tinha 18 anos mais ou menos, eu vi isso no Globo Esporte, na minha época. Procurei na internet, não encontrei mais. Não tem. Mas surgiu jogando-se uma cabeça torada. Então o que é que tem no futebol? Um espírito de morte, está lá presente. Esse espírito esteve preso tanto tempo que agora ele está se manifestando com toda a força. Já está no fim das coisas, chegamos ao fim. Aí toda vez que tem futebol você vê o que é que acontece. Porque esse espírito está bem mais atuante. Está chegando o fim, ele tem que matar mais gente, tem que fazer mais. E não tem lugar melhor do que o campo de futebol, onde as pessoas já vazem, 90% das pessoas que ali estão já vão com mal intenção. Então, você vê, cada coisa tem a sua origem. Agora, eu digo assim, o menino chegou para mim e disse assim: pastor, é pecado empinar pipa, porque o pastor disse que não podia, não é pecado. É pecado, eu digo, empinar pipa não é pecado, não. Pecado é tornar a pipa do outro no ar. Está entendendo? Você está empinando sua pipa, está brincando. E aqui está isso. Mas quando você está empinando sua pipa, o outro está do lado, você, opa. Todo mundo, a bichinha está brincando. Todo mundo brigou do outro. Tirou a alegria do outro. Pecado. Então, está jogando. É pecado ficar a bola de gude, não é nada. A bola de gude é muito gostoso de brincar, velho. Brinca com a bola de gude, pai. Pecado é tomar a bola de gude do outro. É ficar com o olho vendo a bola de gude do outro. Aí é pecado. Então, precisamos ver as coisas. Certo? Oi? Você falou sobre tudo isso. O uso também é pecado. O quê? Ele sabe o que é isso, não. Você sabe o que é o Mas não é baralho, não. Não é nada não. Baralho É não. diferente. É não. Só muda é significado. Não tem regra, tem. É só as coisinhas. É um jogo quando você É só as coisinhas. E o primeiro a terminar, o primeiro a terminar as cartas da mão, tipo, Ganhou. se está lá o 6 e amarelo, você tem que jogar um amarelo ou 6. Se terminar primeiro, você ganha. Isso não tem como Não tem razão. A carta tem número. Tem. O 7 é enorme essa frente. Não. A gente, cristão, quando a gente vai fazer um tipo de promoção para arrecadar dinheiro, a gente não faz rifa, porque rifa tem números. A gente faz sorteio, porque tem nomes, é diferente. Beleza? Lá no barco onde o senhor estava, foi lançado sorte. E foi o número ou o nome que saiu? O nome de Jonas. Não foi o número. A gente não faz rifa. A gente faz campanha arrecadadora de fundos, né? E aí a gente vai, escreve o nome e tal. Se houver um número ali, não quer dizer que está pecando. Mas a gente não tem assim, vai ser pela Loteria Federal, vai ser
ser por isso ou por aquilo. A gente evita estar acompanhando as coisas do mundo. Entendeu? A gente fica mais na da gente. A mulher, eu vou de gasolina, ela me dá um cupom. Olha, se o senhor ganhar lá na Loteria Federal lá, o senhor vai ganhar 1 ano de combustível grátis. Tá bom, tá aqui. Se me avisar, eu vou lá pegar. Se não me avisar, tanto faz. Agora eu não vou estar lá. Então, cadê? O resto da Loteria Federal, cadê? Quero o seu bem. Você está entendendo? Então, tem coisas aparentes que são aparentemente naturais, inofensivas, mas que por trás existe uma ação maligna. Você vê, dá doces à criança. Isso é bom? Mas o mundo lá fora consagra esses doces a entidades espirituais malignas. E as crianças absorvem esse espírito. E aí depois a criança fica sem vontade de tomar banho, se acordando pela madrugada, desobedecendo o pai, sem ânimo para estudar. Porque os espíritos a quem foi consagrado vai causar isso nas crianças. Por isso que as crianças não podem estar pegando esse doce de qualquer um que não conhece. Não, você não jogou, digamos, você ganhou. Você assim não está intencionalmente. Você ganhou normal. Não, o doce. Ah, o doce? Não é bom mesmo. E se orar? Olha, para criança eu não aconselho. A gente recebe, a gente adulto recebe, a gente ora, tudo bem. Mas por que você não pode comprar, por exemplo, você não pode comprar um doce para a sua criança, não? Vai pegar aquele lixo lá do, entendeu? Que foi porque os doces de criança, eles são consagrados pessoalmente mesmo ao bicho. Entendeu? E tem outro que fez promessas. Então, ali tem espíritos com doenças e vícios que vai pegar na criança. E eu vi hoje o testemunho de um homem que vive nesse meio, que ele disse que consagrava, ele é de lá, ele consagrava, mas não dava os filhos dele. Veja, porque ele sabia essa entidade que ele tinha oferecido e que ia causar no filho dele preguiça, desânimo, insônia, raiva, desobediência, desestímulo para estudar, e daí vai. Aí você vai dar isso para seu filho? Essa quinta-feira que passou agora, tem um irmão lá da igreja que mora aqui por trás, de frente o colégio da irmã Magna ali. Aí ela mandou um vídeo. Chegou uma moça, ficou lá, tem uma pracinha lá, aí botou em cima do negócio assim, o bolo, partiu o bolo, botou os copos de Guaraná, aí fez a oração, tá aqui ó, fez a oração dela, Cadê? fez orações, só que o irmão estava filmando, porque ele sabe que criança não pergunta de onde veio, ela botou lá na praça, porque sabe que ia chegar criança, botou, cortou o bolo, encheu os copos de Guaraná, tá aqui, encheu o copo de Guaraná e fez a oração dela lá e foi-se embora. E deixou lá. Só que o irmão estava filmando ela de longe, de frente da casa dele, filmando ela. E quando ela saiu, o irmão começou a avisar a comunidade que deixasse as crianças pegar. Aqui, ó. Pronto. Cadê, Então, irmão? pode ver. Então, não deixe. Oi, irmão. Outra coisa, quem é pai e tem criança, você já abrevia logo aquilo que vai acontecer. Você sabe que a criança vai ser tentada, ela gosta, ela tem a mente que a gente tem. Então, meu filho, vai ter dia das crianças aí, tal dia, mas o dia das crianças é todo dia. Seu pai e mãe vai sair com vocês hoje logo, tá bom? Vai se ligar para no dia você está dizendo, eu quero aquilo que estou dando lá. Aí compra confeite, compra essas coisas, dá para ele. Você pensa no que vão dar nesse tempo e compra para ele em casa, antes do tempo, para que ele não se sinta tentado, porque é criança, a gente tem que entender que ele vai, a gente é grande, é tentado, continuar criança. Então, a gente vai lá e trabalha dessa maneira. Minhas filhas, né, sempre eu levava ela para algum lugar tal, procurava mostrar a realidade para ela. Eu nunca faço nada, não, até aniversário lá em casa. Tem gente que tiver um carro para qualquer coisa, deixa tudo. Não, minha mulher, eu tenho que sair com ela.
Não tem que sair com ela, já trabalho para Jesus há muito tempo, mas eu tenho que sair com a minha filha porque hoje é aniversário dela, questão. Soltado com uma mulher bem no dia do aniversário? Hã? Tem que ser bobo, rapaz. Tu está servindo a Jesus, vai sair de servir a Jesus por causa do aniversário da tua esposa, quem foi que te deu ela? Jesus. Hã? Então, ó, filha, eu estou escalado, ela não vai sair hoje não, porque eu estou escalado, tu vai comigo, vem cá pra aí. Você está entendendo? Semana que vem eu estou escalado, a gente vai comemorar teu. E aí, tem alguma coisa mais nisso? Não, mas tem que ser hoje, porque hoje é o meu dia. Que é isso, rapaz? Hã? Então, presente dia dos pais. A minha filha, o que é que o senhor quer, pai? Que você vote para Jesus? Não, isso não vale, não vale sim, esse é o meu presente. Perguntou o que eu quero? O que é que você quer, pai? Obediência, sua obediência. Tá bom demais. Então, é aquele tipo de coisa, pessoal. Tem que deixar de ser idólatra. A gente idolatra um dia, idolatra pai, idolatra mãe, idolatra filho. Coloca Deus em segundo lugar, em segundo plano. Por causa de dias, por causa de dias. Hoje é feriado, tem para a igreja, feriado, voltado. O que é que fica feriado? Não como feriado, não? Entendeu? Final de ano, você já viu o que o pessoal faz no final de ano? O pessoal morre para chegar de levando de casa. Tem gente que não chegou no teu tempo, morreu o caminho. E aí? Se a pessoa toda fica, passou direto. Passou direto. Hã? Natal, quem sabe que Natal é satânico, está chegando aí. Todo satânico. Não existe Natal em dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Mas crente pode ter árvore de Natal na casa. Crente faz ceia de Natal. É ceia de Natal. Roupa de Natal. Oi? Roupa de Natal. Ceia de Natal. Hã? Pinta a casa pro Natal. Tem que comprar um sofá, meu marido, tá no comando do marido, bichinho lá, para ele gastar o dinheiro para comprar televisão, porque é festa dentro do Natal, né? É. Se pudesse, vai gastar 10. Então você vê, pessoal, como o negócio está. Nós somos, irmão, nós somos libertos, nós somos livres. Quando todos estão correndo atrás, a gente tem que ficar vigilando, ó, atento. Quaresma, o pessoal doido da fila, briga. Eu vejo do gol, tem que briga. Não, eu cheguei primeiro, então ele passou na minha frente, aí não sei o quê. Rapaz, atrás de peixe. Atrás de mim, irmão. Eu não digo nem o preto, porque o preto só vem na quaresma mesmo. Mas, rapaz, o pessoal vai virado mesmo. Então, a gente vê que ainda está escravizado, ainda tem escravização ali ainda. Então, tem que ter isso. Vou dar uma coisa. Vamos lá. Aí, ó, deve ter aqui o conteúdo, tá bom? Quem salva é o conteúdo. Quem muda as vidas é o conteúdo. É o conteúdo, ou seja, é a palavra. A palavra de Deus é que transforma, é que muda, é que liberta, é que abençoa, é que salva, tá bom? Então é a palavra de Deus, certo, pessoal? Então, eu gosto, viu? O Eric lá está perguntando, se fosse para se fosse assim, se convier, nem tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso jogar dominó, e até gosto, mas evito, porque eu sei que ali vai atuar um espírito que não tem nada a ver com o que está aqui dentro. Entendeu? Se você for estudar lá, na ramificação espírita, dos espíritos, aonde eles atuam e como eles atuam, você vai ver. As falanges, que são correntes de 7 demônios, aonde eles atuam. As falanges de criança, as falanges do jogo, as falanges, tem suas falanges, que são correntes de 7 demônios em cada setor que atua. Então você vai ver isso aí. Então, dama, o mal que tem jogado dama, um jogo tão calado e tal, é jogo do mesmo jeito. Rivalidade, onde tem rivalidade tem pecado. Então a gente fica tentando ser melhor do que o outro, certo? Já no reino de Deus a gente fica tentando ser melhor do que o outro, a gente fica tentando dar o melhor para Deus, é diferente. Se alguém tem rivalidade aqui, está no pecado. Eu não tenho que ter rivalidade. Posso querer ser melhor do que ninguém. Aí já aprendi, quando abre uma igreja, aquela que está mais cheia do que a minha, eu vou ficar com ele lá dentro, não, o mundo está cheio de gente aí que eu vou pegar, vai trabalhar e ficar alto. Vai encher a igreja, fica olhando os outros. Está cheio porque ele trabalhou, ele buscou, vai buscar também. Entende? Então é por aí. Então, ó, devemos ter esse cuidado e esse zelo. Quando tu leva voz,
vícios de linguagem. Exemplo? Né? E tem gente que fala coisou. Porque ele estava assim para ele, coisou, depois ele saiu dali e foi para lá. Ele coisasse, hein? Coisou. Tudo coisado. Né? Jesus disse para o céu, né? O que quer que ele faça, né? E o céu disse, né? Eu quero ver, né? Né? O né pode sair, mas não tantas vezes, né, pessoal? Não tantas vezes. Então, temos que ter cuidado. Aí vem mais o quê? Então. Tudo é então. Aí Jesus vai passando, irmão. Então, a gente vê que aí, quando ele diz para o cego, então, o que quer que eu te faça? Então o cego disse. Que eu veja. Então Jesus vai lá e diz para ele. Vê, a tua fé te salvou. Então, naquele momento ali, irmão, o cego ficou curado. Então vocês podem ver, né? Que aí vai. Então, tem que ter cuidado. Esses vícios de linguagem. Uma certa vez, não há pouco tempo, acho que foi um ano atrás, e eu percebi que eu estava falando muito tá. Fui ver o vídeo. Tá certo? Tá certo? Tudo bem. Mas vai parecendo vereador. Então, vou te pegar. É bom assistir você? Eu peguei uma pessoa que estava ministrando a palavra e hoje aqui, Deus não me dá tua vida, é hoje aqui, porque hoje Ele me trouxe aqui. E hoje, não é à toa que você está aqui, porque hoje, meu filho, puxa, tudo de hoje, algum Deus hoje, rapaz, passou de 12. Puxa, alguém puxa a minha pessoa e diz, meu amigo, vem cá, olha, quando você tiver, corte mais esse hoje, mude, fala hoje, e daí, dá um pulinho, mas, sequencialmente assim, não pode. Então, pessoal, a gente deve ter esse cuidado. Esse cuidado de. Então é interessante, né? Valeu esse também só. Então é interessante, né? Entendeu? Agora, o que é que eu estava falando para vocês? Cuidado para que vocês não fiquem vindo à igreja para observar os vícios do pregador. Porque aí você vai, em vez de adorar, você vai começar a sorrir, mangar, dependendo de quem estiver do seu lado. Às vezes é cru, aí tu vacila, fala, é 3 vezes já. Aí terminou o mundo e nem ser abençoado, sai amaldiçoado. Fez, desse tudo, não ganhasse nada, não sair seu amaldiçoado. Porque eu não vou vir a um culto para estar olhando o vício de linguagem do pregador. Ainda que ele fale de forma modo, eu estou olhando o conteúdo que ele está falando, a leitura que ele já fez, que ele já leu. Que é para eu me beneficiar. Então, cuidado vocês que estão aprendendo a mulher. Essa matéria eu dou para todos que estão na aula, mas ela não é para todo mundo. Porque tem muitos que depois disso é perigoso. Então, os jovens daqui, já estou logo alertando logo. Fiquem ligados, porque tem esse direitinho. Você vai se sair para quem está do seu lado como sábio e entendido, mas para Deus você é um coitado e amaldiçoado, porque poderia estar recebendo o que você está vomitando, porque
ele está entregando a palavra, mas você está olhando o vício de linguagem dele ou dela. Então, cuidado. Deixa lá. A gente está aprendendo para ensinar. Se você tiver a oportunidade de passar para a pessoa esse ensinamento, vai ser ótimo. Tá bom? Então, está aí. Evite os vícios de linguagem. Exemplo, né? Então, porque o então aqui não é proibido. Então. Aqui é então. Certo? Então, é uma definição. Essa conjugação verbal, não sei bem explicar ela, talvez a nossa irmã até saiba, né? Esse então aí. Mas, podemos ver que aí, né? Então, interessante notar que tem gente para parecer eloquente, aí fala muitas vezes, interessante notar, interessante notar, né? Interessante notar, porque, interessante, é muito interessante, porque ele fala que ele está ficando todo interessado. Aí, palavra difícil para chamar a atenção, mas interessante notar. Pode falar, não é proibido. Mas quando você começa a falar isso 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, vício de linguagem, ficou feio. Então, ó, as pessoas querem ir lá na frente e dizem, que pregação, eu vou colocar ela para escutar de novo. Mas imagina você colocar uma pregação para escutar de novo e o cara deu lá 22 metros. Você vai ficar todo enleiado. De tanto né. Então, ó, vamos lá. Então, ó, podemos entender aqui, e etc. E etc. E etc. E alguém pode não entender esse etc. Mas tem que explicar. Então, não pode estar, e etc. Tem que explicar. Está dando para entender, pessoal? Sim. Está dando para entender? Amém. Então a gente vai parar aqui. Na semana a gente vai entrar. Evite chavões. Então estamos estudando homilética, a arte de pregar e o comportamento e a postura do pregador no púlpito. Então você aprenda a se comportar no púlpito para não dar escândalo. Como ministro, como ministra, como pregador da palavra, dê o seu melhor em comportamento, em linguagem, em trajes, em testemunho, seja o melhor, dê o melhor, faça o máximo e Deus vai estar com você para salvar vidas através de você. Deus abençoe a todos. Pai, Senhor.